Bom dia, pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo. Como prometido, toda quarta-feira mais um vídeo. O tema de hoje é Pilates e diabetes. Quais são os benefícios da prática? Antes de começar, eu vou apresentar um vídeo para vocês. É um vídeo que já é um pouco antigo no canal, que fala sobre... É um hangout sobre o mercado de trabalho, que eu fui entrevistado pelo professor Leonardo Alevato. E na época a gente teve um problema técnico e a voz do Leonardo ao entrevistar, ao fazer as perguntas, saiu baixo demais. E quem estava assistindo, quem viu o vídeo gravado no canal, reclamou que não dava para entender muito bem o que o Leonardo falava. Então ontem fiquei o dia inteiro fazendo legendas para que vocês possam visualizar o vídeo. Então vou colocar, vai aparecer um retângulo aí em cima do título desse vídeo, com um link clicável, vocês podem estar assistindo esse vídeo, que foi uma entrevista bem legal, quase que uma palestra, com 1 hora mais ou menos de duração. Então, um vídeo muito legal. Feedback da votação: foram 3 temas propostos para hoje. Qual a melhor forma de pagamento tanto para o empreendedor quanto para o instrutor? Ele recebeu 15 votos. CrossFit para criança pode ser feito? Foram 8 votos. E esse vídeo, que foi com o tema de Pilates e diabetes, quais são os benefícios da sua prática, com 31 votos. Então, disparado, esse tema ganhou. Total de participantes 54. Lembrando que a votação é sempre na terça-feira de manhã e fica aberta até 8 da noite no meu perfil do Facebook e também no grupo de estudos do Facebook, que se chama Pilates e Instituto Fizarte. Feedback, né, de crescimento do canal, já que eu não sou o dono do canal, né, o canal é de vocês também, eu só faço os vídeos, né, o canal é muito mais de vocês do que meu. A gente está com 104 assinantes, então tivemos 26 pessoas a mais no canal desde a semana passada. Então, muito obrigado a quem está compartilhando, a quem está curtindo, a quem está comentando, porque sem essa ajuda de vocês o canal não cresce com certeza. Eu sozinho não consigo fazer esse canal crescer. Tivemos 122 visualizações no vídeo anterior com 17 curtidas. Né? A gente pede sempre para ter essas curtidas, porque o vídeo aparece nas sugestões, né, de outras pessoas. E eu não vou conseguir alcançar todo mundo, o público que eu quero, somente com meus amigos do Facebook. Então, quanto mais curtida, quanto mais comentário, mais vocês compartilham, são mais pessoas entrando no canal e mais gente trocando informação, né? Me ajudando a melhorar os vídeos, etc. Esse vídeo está baseado numa matéria publicada em junho de 2003, na revista Nova Físio. Eu tentei, né, eu dei uma olhada em outros vídeos para colocar o link clicável, não consegui. Talvez em vídeos futuros eu consiga colocar o link para você já clicar aí na foto da revista, mas o link vai ficar na descrição do vídeo. Então passa lá nesse link, dá uma lida nessa matéria para vocês complementarem os estudos do vídeo com a matéria publicada. Vamos lá. Por que é importante se pensar no diabetes mellitus e o Pilates como uma intervenção profissional, como uma intervenção de mercado? O primeiro motivo está no quantitativo de acometidos. Se antigamente a gente falava muito do diabetes mellitus, né, em idosos, hoje a gente já começa a falar bastante do diabetes em crianças, em adolescentes, num adulto médio, num adulto que já está chegando na fase idosa e também, né, no envelhecimento. Então, o público que antes era muito restrito a idosos, hoje a gente já começa a falar de outros grupos especiais da nossa sociedade. Então, esse público acometido ele cresce cada vez mais. É uma síndrome de entendimento difícil, eu diria, né, para a maioria dos profissionais. Quem não estuda o diabetes de uma maneira bem específica, de uma maneira bem profunda, desconhece alguns mecanismos que são importantes. A gente acaba entendendo esse mecanismo de uma maneira muito superficial. Isso é muito difícil de entender. Se é uma síndrome metabólica de difícil entendimento,
são poucos os profissionais que têm segurança total em trabalhar com o diabetes, principalmente com pessoas que não andam tão bem compensadas, né, quanto ao índice glicêmico dela. Então, alguns profissionais têm um pouco de receio ao trabalhar com o diabético, principalmente o diabético que é insulino dependente. E os resultados, né, diante das intervenções por meio do exercício físico, eles vêm tendo grande comprovação científica. Então, esse é mais um motivo para a gente abranger esse mercado. Porque não é só uma questão de conversa com um amigo, não é só uma sugestão de programas de saúde, que alguns não são muito bem embasados cientificamente. A gente está falando de ciência, a gente está falando de artigos que se comprometem especificamente em comprovar que o exercício físico ele traz benefícios a curto e longo prazo para esses praticantes. Seja esse praticante do Pilates, que é o nosso tema, seja ele da musculação ou de qualquer outra modalidade que vocês possam sugerir aí. Então, um ótimo mercado, né? Um ótimo segmento para a gente estar trabalhando. Mas o que é o diabetes mellitus? Primeiro de tudo é o diabetes mellitus e não a diabetes mellitus. É uma coisa boba, né? Mas é interessante que a gente saiba que o diabetes é masculino, né? No sentido masculino e não no feminino. Ela é uma síndrome metabólica que é principalmente provocada por desregulações nos carboidratos. E ele traz como principal característica, as duas principais características do diabetes mellitus, é a hiperglicemia, que é o aumento do índice glicêmico no nosso sangue, e a glicossúria, que é quantitativos de glicose saindo pela urina. Então, essa pessoa que é portadora do diabetes, ela tem tanto diabetes, a gente vai ver o porquê, né? Ele tem resistência à entrada intracelular da glicose, enfim, tem vários motivos, né? E essas são as duas principais características que a gente tem no portador do diabetes mellitus. Qual a principal causa? Primeiro, eu diria que é a desarmonia na produção insuleica, né? Na produção de insulina, né? E também a gente tem uma pequena ali contrabalança vindo também do glucagon, são os dois grandes hormônios ali responsáveis pela regulação da glicemia no nosso corpo. Mas eu diria que principalmente essa dificuldade na regulação pela insulina do nosso corpo, que é produzida pelo pâncreas, a dificuldade de se manter uma dieta saudável, e a gente já está falando do diabetes tipo 2, a gente vai ver mais à frente a diferença de um para o outro, e também a dificuldade de absorver a glicose pelas células. Então a gente tem uma resistência plasmática ali que vai dificultar que o seu açúcar sanguíneo entre para as células e faça com que essas células tenham mais energia para realizar as propostas do dia a dia que eles precisam fazer. Então essas são as principais causas. A gente tem outras como o diabetes gestacional, mas essas são as principais causas que a gente vai encontrar nos portadores do diabetes. E ela é dividida no diabetes tipo 1 e no diabetes tipo 2. A gente vai ver um pouquinho mais à frente a diferença entre um e outro. O que é o diabetes tipo 1? Ele é um insulino dependente. O principal tratamento desse público é doses de insulina exógena. Por algum motivo o pâncreas ele não produz insulina da maneira adequada e aí a gente pode estar trabalhando a reposição dessa insulina através de uma suplementação exógena, externa. Então, praticamente o tratamento, né, o controle do diabetes tipo 1, ele vem através de aplicações de insulina. O exercício ele não afeta de forma significativa esse diabetes. Então, se a gente está falando de Pilates, se a gente está falando da intervenção do exercício para a melhora do diabetes, o público do diabetes tipo 1 ele não vai ter como um tratamento significativo para o diabetes o exercício físico. Então, o Pilates ele não vai trazer resultados significativos quanto ao portador do tipo 1. No entanto,
o exercício físico ele pode produzir outros benefícios. Então, o que a gente está discutindo aqui não é que o portador do diabetes tipo 1 ele não pode fazer exercício. Para a patologia metabólica em si, o resultado não é tão significativo. Mas a gente sabe que os portadores do diabetes, ele geralmente está acima do peso, ele tem baixa estima, ele tem outros problemas sistêmicos que podem ser combatidos ou minimizados com o próprio exercício físico. Então, mais uma vez, o exercício físico não ajuda diretamente nos sintomas do diabetes tipo 1, mas ele pode ajudar significativamente em outras repercussões. A gente vai ver que é preciso ter alguns cuidados bem especiais com esse tipo de público, mas é possível trabalhar o exercício com eles. Sem dúvida, o Pilates pode ajudar em outras coisas. E o diabetes tipo 2, que é o insulino não dependente, é o público que mais interessa para a gente, porque ele é o público que pode se beneficiar diretamente do exercício. Ele é caracterizado pela não dependência da insulina, alguns chamam simplesmente de tipo 2, ou insulino não dependente. Então a gente só vai aplicar doses de insulina em emergências. Ele passou mal, está descompensado, está lá na emergência do hospital, está com uma hiperglicemia, que é o aumento de taxas altas, né, de glicose no sangue, e aí ele vai aplicar, o enfermeiro ele vai aplicar insulina para auxiliar ali no controle e compensação do corpo dele. Quais são os tratamentos mais eficientes, mais utilizados para o diabético tipo 2? Se ele tem taxas altas, ele com certeza vai usar fármacos para o controle da glicemia. Então, os fármacos são um dos tratamentos mais utilizados. A dieta em conjunto com esse fármaco e o exercício físico. Então, são esses os 3 tipos de tratamento mais indicados. O farmacológico, em relação ao exercício e em relação à dieta balanceada. E se a gente está falando de exercício, com certeza esse é o público que mais vai se beneficiar quando a gente está comparando o tipo 1 com o tipo 2. Quais são as repercussões, né, do diabetes? Por que você tem que se preocupar e por que é interessante a gente estar prescrevendo esses exercícios? No nosso caso, né, claro, né, no nosso caso que é da área da saúde voltada ao Pilates, quando a gente está falando de exercício, por que é interessante estar trabalhando de forma preventiva ou de forma até em reabilitação, né, em formato de tratamento? Porque o diabetes, além de descompensar o corpo, além de descompensar a saúde, uma pessoa pode até chegar a ser internada, chegar aí à emergência, somente por repercussões do diabetes. Ele também é predisposição a diversas outras patologias. Então, o diabetes ele pode ser a porta aberta para a aquisição de novas patologias. Eu botei exemplos de algumas, né? A gente vai desde doenças renais a doenças oculares, enfim, né? Doenças circulatórias. Então, é de suma importância e de nosso interesse também trabalhar o exercício físico tanto de forma preventiva quanto também como um tratamento. Então, o Pilates vai vir de uma forma bastante interessante para o diabético tipo 2. Para o tipo 1, a gente já conversou que não tanto, mas para o diabético tipo 2, o exercício ele vai ter uma intervenção direta e importantíssima. E aí, só para a gente entender como é que acontece essa regulação, ele é basicamente, quando a gente está falando do tipo 2, essa regulação da glicemia ela acontece basicamente por 2 hormônios. O glucagon, não vou discutir a bioquímica desses hormônios, né? O nosso vídeo ele é de um formato mais simples. Quem quiser, posta ali nos comentários dos vídeos, que eu tenho bastante artigo aqui no computador que eu posso estar mandando para vocês, para a gente entender como é que acontece, né? O que o glucagon quebra para criar o aumento da glicemia e tudo mais, né? E como é que a insulina ela trabalha para regularizar e abaixar os níveis de glicemia circulatória no seu sangue. Então, só para a gente ter uma ideia, eu botei o nome dos 2 hormônios,
Só para a gente ter uma ideia, os dois são secretados pelo pâncreas, só para a gente ter uma ideia de como acontece mais ou menos esse formato antagonista de um controlando o outro. O diabético tipo 1, ele pode, por exemplo, ter uma dificuldade na produção, né, pelo pâncreas, ou do glucagon, ou da insulina, ele pode ter dificuldades aí na regulação. Né? Claro, também outras questões genéticas, outras questões como resistência à absorção da glicose para o meio intracelular, tem algumas questões que podem acontecer ali de forma genética. Quais são os benefícios da prática do Pilates? Primeiro, que o exercício físico, no nosso caso aqui através do Pilates, ele melhora a sensibilidade à insulina no diabético tipo 2. E como a gente sabe, a insulina ela é responsável, a gente acabou de ver, ela é responsável por diminuir os índices glicêmicos que estão na sua corrente sanguínea. Então, o exercício físico ele vai auxiliar na sensibilidade da insulina e também a diminuir os índices glicêmicos que estão na sua corrente sanguínea. E, claro, todas as outras repercussões que vão acontecer a partir daí. Existe uma diminuição da resistência tanto para carregar essa glicose para as células, quanto na resistência à ação da insulina. Algumas pessoas têm uma dificuldade muito grande em acionar os efeitos da insulina e também de carregar esse açúcar para dentro das células. Então, o exercício físico já vem sendo comprovado que a contração muscular, alguns tipos de contração, alguns tipos de exercício, eles auxiliam na melhora à resistência desses substratos. Então, é de suma importância trabalhar o exercício. A questão do aumento da permeabilidade celular, então é muito mais fácil carregar esse açúcar, essa glicemia para dentro das células. Isso vai ajudar tanto a regular a sua glicemia, quanto também a que essas células desempenhem o papel de forma corretamente. Afinal, o açúcar, em vários setores do nosso corpo, ele é um fator de melhora da energia e de capacitação daquelas células. Então, sem energia, as células não vão fazer o que deveriam fazer, não vão conseguir trabalhar com o objetivo que elas têm no nosso corpo. Então, quanto melhor a absorção desse açúcar, melhor a capacidade de todos os órgãos de trabalhar. Existe uma diminuição da posologia medicamentosa. É muito comum, quem trabalha com idosos sabe disso, que é muito comum a felicidade dos idosos só em relatar que eles que eles puderam diminuir a quantidade de medicamentos que eles usavam para controlar o diabetes. Então, eles vêm com uma felicidade muito grande só de relatar para vocês que o trabalho de vocês com o Pilates vai auxiliar ali que auxiliou na melhora dos sintomas e também na diminuição posológica daqueles medicamentos que ele usava. Isso, numa visão assim mais externa, né? Até a gente como profissional talvez não enxergue a felicidade e a importância de causar essa diminuição de medicamentos nessas pessoas. Fora que a gente está passando por aquela famosa crise, né, no Brasil. E a diminuição dos custos através da compra de menos medicamentos também é importante. A gente tem programas do governo que até barateiam muito essa aquisição desse tipo de medicamento, mas, né, quanto menor o custo e quanto menos medicamento, né, na bioquímica do seu corpo, na circulação do seu corpo, muito melhor. Então, os idosos eles têm uma felicidade, eles apresentam uma felicidade muito grande quando a gente alcança esse fator de diminuição medicamentosa. E é claro que não é o profissional da educação física que vai orientar ele a diminuir os sintomas. Ele vai ao médico e vai fazer vários exames para verificar se é o momento de diminuir esses medicamentos ou não. E aí eu coloquei uma observação para tomar cuidado com os picos hipoglicêmicos no diabético tipo 1. Por que a gente tem que tomar um cuidado muito grande?
porque a capacidade de produzir glicose não acompanha a velocidade que ele tem da diminuição de taxa de glicose no corpo dele. Ele tem dificuldade. Então, ele pode ter um pico hipoglicêmico pós-exercício ou durante o exercício. Então, as pessoas acham que só porque o diabético tipo 1 ele tem uma taxa alta de glicose na corrente sanguínea, isso quer dizer que ele não tem problema nenhum hipoglicêmico de baixa de açúcar. Mas, na verdade, é claro que o profissional ele não vai deixar chegar a esse ponto, mas um instrutor de Pilates ele poderia levar o praticante ao óbito por uma taxa hipoglicêmica de rebote. Então a gente precisa tomar muito cuidado com o tipo de exercício que a gente vai causar, né? O exercício ele também pode aumentar a produção de corpos cetônicos e criar uma acidose cetônica no seu praticante. Tem algumas questões que você precisa tomar cuidado com o praticante do tipo 1. Por isso que os estudos mostram que para o diabético tipo 1, o exercício ele não vai produzir benefícios tão diretos assim para o diabetes. A gente já discutiu que em outros quesitos sim, mas o risco é grande para quem não sabe controlar e não sabe quais são as repercussões metabólicas que o diabetes tipo 1 pode causar e até quanto é seguro em taxas tanto glicêmicas quanto em frequência cardíaca. Tudo isso é bem protocolado. Até que ponto os marcadores de intensidade no corpo dele podem indicar o encerramento desse exercício ou não. Então, para trabalhar com esse público que é bem mais difícil de trabalhar, que é o tipo 1, você precisa saber muito bem as repercussões do diabetes tipo 1. E no diabetes tipo 2, é claro que tem vários outros cuidados também, mas é um pouquinho mais seguro e o resultado é muito mais direto. Então, por isso a gente está indicando bastante a prática do Pilates no diabetes tipo 2. Que tipo de exercício eu pratico? Será que eu posso praticar prescrever qualquer exercício lá para o meu aluno do Pilates? Será que basta fazer flexibilidade, postura, como a maioria faz por ali? Será que são esses os exercícios que vão auxiliar o nosso portador do diabetes tipo 2 a diminuir os sintomas, a melhorar, para ter uma reabilitação metabólica em relação ao diabetes? Os estudos vêm mostrando e indicam principalmente dois exercícios. Né? É claro que todo tipo de exercício é bem-vindo, é claro que vai trazer outros benefícios, mas quando a gente está falando diretamente da reabilitação de um paciente ou de um aluno que é portador do diabetes, ou seja, os exercícios estão sendo feitos de maneira específica para a melhora do diabetes tipo 2, os exercícios de força e principalmente os cardiorrespiratórios vêm sendo indicados como os de melhor suporte para esse público. Okay? Tem um artigo, vocês podem ir lá no Facebook, lá no Facebook, nas minhas fotos, tem um álbum que está escrito minhas publicações. Vocês podem ir lá que tem uma matéria falando do exercício aeróbico ou cardiorrespiratório junto ao Pilates, e ainda tem um outro artigo que fala de tratamentos não farmacológicos para distúrbios no envelhecimento. Um deles eu falo do diabetes. Então, quem tiver um tempinho, dá uma buscada lá no meu Facebook e olha lá esses artigos, dá uma lida para vocês comentarem e falarem o que vocês acharam, quais são as intervenções mais interessantes. Quem ainda não é meu amigo no Facebook, o link do meu Facebook vai ficar na descrição do vídeo, só me adicionar que eu vou adicionar vocês com todo prazer. Mas a gente já sabe então qual é o tipo de exercício, mas qual é a intensidade? Nem todo público ele consegue trabalhar alta intensidade. Né? Existem outras repercussões que vão vir junto com o diabetes. Então, se a gente está falando do idoso, podem vir artrites, artroses, enfim, pode vir outras repercussões que podem dificultar a aplicação de um exercício de alta intensidade. O exercício de alta intensidade vem sendo repercutido nos estudos como um dos melhores para minimizar essas repercussões do diabetes. Mas a gente tem também o exercício de baixa e moderada intensidade. Eu vejo muito artigo testando
moderada intensidade. E os resultados são bastante significativos. Então eu posso trabalhar, já que o de alta intensidade nem sempre vai ser tão interessante, a gente pode trabalhar com marcadores que vão auxiliar a gente a trabalhar com uma moderada intensidade. Os de baixa intensidade não trazem tantas repercussões assim como comparado ao de moderada intensidade. Mas se seu praticante tem outros distúrbios que vão dificultar até o exercício de moderada intensidade, existem benefícios no exercício de intensidade leve. Então, você vai trabalhar com a intensidade que for mais adequada para o seu praticante. Eu tento sempre almejar o de moderada intensidade, mas nem sempre isso é possível. Então, você precisa fazer uma avaliação. Se for fazer um cardiorrespiratório, mede o VO2 dele, ou mede a frequência cardíaca, ou mede a frequência respiratória. Usa protocolos que existem diversos em diversos livros, em artigos. Então, você vai verificar o que os protocolos dizem que em relação ao resultado que você encontrou no teste. Seria indicativo de moderada, de baixa, de alta intensidade. Ah, Rodrigo, mas eu não sei aplicar esses protocolos, eu não sei onde achar. Você pode ter uma saída que não é a mais favorável, mas que pode ajudar a gente, que é fazer uma escala de Borg. Coloca uma escala de Borg na parede do seu estúdio e pergunta a ele o quanto de intensidade aquilo está sendo. Você pode ir em números de 1 a 10 ou botar carinhas, né? Feliz, o exercício está muito fácil, e uma carinha triste quando o exercício estiver em alta intensidade. Então a gente pode usar esses marcadores que são subjetivos. A escala de Borg é um exemplo. E o que o exercício de Pilates ele pode acarretar nesse praticante? Os estudos mostram que a diminuição da glicemia ela acontece tanto durante o exercício, ou seja, você já controla os índices glicêmicos durante o exercício e também pós-exercício, né? Então, algumas horas após o exercício, você consegue ainda manter esses níveis de glicemia baixos. E isso é interessantíssimo para a harmonia de funcionamento do corpo. E os estudos vêm mostrando uma coisa ainda mais legal, que quanto mais você vai fazendo esse processo de regulação glicêmica na corrente sanguínea lá do seu praticante, esse efeito ele pode se tornar crônico. Então, se ele tem uma taxa alta de glicose no sangue, você aos poucos vai diminuindo essa taxa perante o exercício físico feito no Pilates, e essa taxa diminuída ela pode ser crônica. Então, a diminuição sintomatológica ela pode acontecer dessa maneira. Então, olha que interessante trabalhar exercícios de Pilates para prevenção ou também para o tratamento metabólico desse tipo de doença, né? Bastante interessante. Ah, Rodrigo, você já falou o tipo do exercício, você já falou os marcadores de intensidade, você já falou os efeitos que podem acontecer a longo prazo. Tá, mas que exercícios eu posso fazer? Eu botei aqui alguns exemplos. Eu pensei em botar fotos, mas aí o vídeo ia ficar muito longo, não é a intenção, né? Depois vocês coloquem no comentário do vídeo, se é de interesse de vocês, que eu faça um novo vídeo só demonstrando exercícios como exemplos para vocês, né? Eu não sei se é de vontade de vocês, então eu vou esperar vocês comentarem aí no vídeo para dizer se querem assim ou não, né? Então botei alguns exemplos, círculos com os pés, tanto no Reformer, quanto no Cadillac, quanto no All Unit. Ou simplesmente fazer círculos sem uso de qualquer aparelho. Então você, com os pés, começa a fazer círculos. Existem características para você alcançar o limiar aeróbico, né? Então esses círculos não podem ser feitos de qualquer jeito. Quanto maior a velocidade, só para a gente ter uma ideia de como a gente aumenta a intensidade do cardiorrespiratório, quanto maior a velocidade do seu exercício, quando o exercício é cíclico, e quanto maior o tamanho ou a quantidade de grupamentos envolvidos no movimento, maior a intensidade, maior a taxa metabólica, maior a frequência respiratória, o consumo de oxigênio. Tudo isso vai refletir num exercício cardiorrespiratório de maior intensidade. Outro exercício é uma caminhada no step chair, aquele que a gente segura na paralela e com os pés vai simulando uma caminhada ali com os pedais do step chair. Então esse é um bom exercício que, além de trabalhar a mobilidade, além de trabalhar o domínio da passada, de subir uma escada como simulação, se você fizer isso de uma maneira um pouco mais rápida,
isso vai alcançar com certeza o limiar aeróbico lá do seu aluno, do seu praticante. Então, outro exemplo. Tesoura com velocidade. Quer colocar, eu posso botar as duas alças lá com o Cadillac no pé, ou simplesmente sem qualquer aparelho, e fazer esses movimentos, que além de trabalhar com as pernas, né, com os membros inferiores, que além de trabalhar a mobilidade de quadril, que já é interessante se a gente estiver falando de um público idoso, ele também vai trabalhar o componente cardiorrespiratório. Só fazer uma observação, a gente está falando aqui de exercícios específicos para o componente cardiorrespiratório, mas lembrando que o exercício aeróbico não é a única maneira de melhorar o seu componente cardiorrespiratório. Um treino de força com um tempo de intervalo curto, por exemplo, pode aumentar o seu componente cardiorrespiratório se o seu condicionamento cardiorrespiratório for baixo. Então, existem algumas outras maneiras. Essa é a mais específica, o pessoal mais usa para melhorar o componente cardiorrespiratório. Como considerações finais, a gente sabe que o diabetes vem alcançando diversos grupos. Se antigamente a gente pensava somente em idosos, hoje a gente pensa em crianças, hoje a gente pensa em adolescentes, enfim, tem muitos grupos que estão cada vez mais crescendo. A correria, o trabalho, nossa necessidade social, né, de interagir com o outro, de participar de eventos estéticos, enfim, de um monte de ter que conseguir, né, dar conta da família, de conseguir assumir as despesas da casa, afastam cada vez mais a gente da prática de exercícios físicos, da prática de uma alimentação regular, né, de uma alimentação adequada, né? E isso propicia a aquisição do diabetes, principalmente se a gente está falando do diabetes tipo 2, né, que é adquirido ao longo da sua vida. E a gente viu que o diabetes é uma predisposição a diversas outras patologias. Então, a gente já poderia dizer, como instrutores de Pilates, que a prática do exercício físico, de forma consciente, pode ajudar a gente a prevenir a aquisição do diabetes. A gente fala muito de prevenção, mas na real a gente quase não trabalha com prevenção. Então, não espera o seu aluno adquirir o diabetes. Você com certeza fez uma anamnese, fez uma avaliação e no histórico familiar dele, provavelmente ele te disse, ou você captou, né? Você perguntou a ele se os familiares próximos dele tinham diabetes. Então, se ele tem uma predisposição genética a adquirir, alguns estudos mostram, né, existem controvérsias, mas a maioria dos estudos mostram que o diabetes pode ser genético, né? Pode ser de história genética. Então, se ele falou para você que na família dele próxima teve alguns casos do diabetes, eu nem começaria a pensar em trabalhar um programa preventivo com ele. Eu já aplicaria no outro dia isso. Então, é de suma importância que a gente comece a pensar nisso, porque o diabetes não é só o diabetes. O diabetes é a porta aberta para diversos outros problemas, né? Quantas pessoas já não tiveram problemas renais, tiveram que fazer intervenções sérias, como uma hemodiálise da vida, porque não teve o cuidado adequado quanto ao perigo do diabetes. Como todo mundo diz, o diabetes é uma doença cega. A gente só começa a ver as repercussões dela quando a gente está no estágio alto. Às vezes o teu praticante ele tem o diabetes, mas ele não sabe ainda, né? Então, começa a trabalhar isso, começa a coletar dados para verificar se isso é importante, que com certeza vocês vão trabalhar com a qualidade de vida de verdade do praticante de vocês. Eu botei aqui que isso pode ser trabalhado através do exercício. Se a gente não é um nutricionista e não pode auxiliar de forma direta através da dieta, só sugerindo uma dieta adequada, se a gente não é um médico, um farmacêutico ou um médico que vai intervir de forma farmacológica para ele, a gente tem em mãos uma outra vertente que também faz frente com essas, né? Tem uma importância muito grande, que é o exercício físico. Então, se você é um instrutor de Pilates, você tem uma ferramenta muito significativa na sua mão, né?
Alguns estudos mostram que o exercício físico tem até um efeito melhor do que certos medicamentos. Então a gente tem uma ferramenta muito boa na nossa mão. A gente só não está usando da forma adequada ainda. E os resultados eles são relevantes quando o Pilates é trabalhado de forma sistematizada. Não adianta fazer qualquer exercício, porque a gente vai ter benefícios mínimos. Os estudos mostram que esses resultados advêm de exercícios bem específicos, trabalhados diretamente para a melhora do diabetes. Então, se você está fazendo lá o Pilates sem muita intenção para a melhora do diabetes, ele até vai ter uma melhora sim, com certeza, isso não vai ser neutro. Mas se você estivesse fazendo um exercício específico para a melhora do diabetes, com certeza o resultado em cima dessa patologia seria muito melhor. Então, faz uma avaliação com o seu aluno, verifica se ele tem essa necessidade e protocola os seus exercícios de forma específica para essa patologia. Isso vai com certeza melhorar a qualidade de vida dele. Aqui estão os contatos. Quem está assistindo esse vídeo sem a minha divulgação, aproveita, me adiciona aí no Instagram, no Facebook, WhatsApp, vamos trocar ideia. Quem ainda não é assinante do canal, se inscreve no canal. Importante para vocês acompanharem os vídeos e fazerem sugestões. E eu coloquei aqui o link dos 2 vídeos anteriores, videoaulas anteriores. A gente teve outros vídeos mais recentes, como a análise biomecânica do exercício, divulgação de 2 congressos que eu participei, mas como a gente está falando de uma videoaula, eu coloquei os 2 vídeos anteriores da videoaula. Só clicar aí na imagem das aulas que você vai entrar nos vídeos e poder assistir. Né? Comenta, curte, compartilha com seus amigos, eu conto com a ajuda de todos vocês para que esse canal cresça e que eu tenha muito mais vontade ainda de gravar esses vídeos para vocês. Vamos trocar ideia, pessoal? Comenta aí o que vocês acharam. Deem dicas para melhorar o canal, melhorar os vídeos. Deem ideias, eu conto com a participação de todo mundo. Um grande abraço, uma ótima semana.